Olá, estamos iniciando mais um vídeo da série Cristologia, a vida de Cristo, seu ensino e relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre a vitória na cruz, texto baseado em Marcos 8, 31 a 9:1. A morte de Jesus Cristo na cruz revela primeiro o amor de Deus pela humanidade. Em Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Segundo, Cristo estava determinado a morrer na cruz. Cumpriria assim o plano de salvação de Deus para a humanidade. Em Isaías 53, versículo 5, diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 6, versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristianismo sem cruz é o mesmo que uma fé sem Deus. A cruz é um marco na vida de Jesus e da igreja primitiva como sinal do sacrifício, da disposição de assumir uma posição de submissão. A cruz é um marco na vida de Jesus e da igreja primitiva. Para muitos, a pregação que importa é a da prosperidade, sucesso, glória e ressurreição. Raramente se menciona nos púlpitos a cruz. Jesus deixou a mensagem de que para entrar no céu, nós precisamos estar dispostos a perder para ganhar. Vamos ler o texto que nos baseamos no nosso estudo de hoje, que é Marcos 8:31. Primeiramente, nós vamos ler até o versículo 33. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. A expressão no versículo 31, é necessário que o Filho do Homem, indica a característica do sofrimento de Cristo, que seria um sacrifício, um sofrimento expiatório. Expiação, ela significa cobrir, reconciliar e pacificar. No sentido de cobrir, a expiação significava no antigo Israel tomar um cordeiro e sacrificá-lo para cobrir o pecado. A expiação em Israel começava pelo sacerdote e sua casa, que oferecia um novilho em sacrifício pelo pecado. Em Isaías 53, fala da figura do servo sofredor que morreria para oferecer salvação e reconciliar o homem com Deus. No versículo 4 de Isaías 53 fala: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No versículo 8, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E no versículo 12, levou sobre si o pecado de muitos. Pedro, no versículo 32, ele reage tentando dissuadir Jesus da ideia de ir para Jerusalém, pois sabia que ele morreria e seria crucificado, tornando-se maldito pela lei de Moisés. O judeu tinha grande dificuldade de entender a morte na cruz.
A esperança messiânica dos israelitas era de que viria alguém como o rei Davi e restabeleceria o reino de Israel sobre as nações vizinhas. O Messias sofredor era inaceitável para os judeus. Qual é a mensagem da cruz? Cruz é sinal de perplexidade, de escândalo. A mensagem da cruz assume um lugar de sentido vital, tanto para a igreja primitiva quanto para a igreja contemporânea. Para os evangelhos, não há Jesus sem cruz. Não há igreja sem cruz. Não há ressurreição sem morte. A cruz é uma forma de denúncia diante de um Estado imperialista como o romano, diante de uma religião opressora e acomodada, como o farisaísmo e o Templo de Jerusalém, diante de todo e qualquer pecado. A cruz de Cristo ela tem sentido profético, e nós vamos ver aqui a partir do versículo 34. Então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Todo cristão tem uma cruz a enfrentar, não mais expiatória. Nós não precisamos morrer para salvar a humanidade, mas nós temos uma missão profética. Nós temos uma missão para cumprir. Essa cruz que Jesus fala é a nossa missão, o nosso empenho em realizar a sua obra. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E aí ele questiona, né? Por que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? E é isso que nós precisamos pregar. A humanidade precisa entender isso. Que não adianta essa correria por bens materiais, por galgar cursos, doutorado, pós-doutorado, se não entendermos a cruz de Cristo, se não colocarmos Cristo como Senhor das nossas vidas. Isso tudo se perde se nós não nos colocarmos na dependência de Deus, como servos, como pessoas chamadas para a sua missão. Como um condenado à morte de cruz poderia ser o Messias, o Salvador? Essa era a grande questão da época. Como ser seguidor de um crucificado no mundo, dominado pelo poder romano e pela lei mosaica? Eram perguntas que ecoavam nos ouvidos do povo naquela época. E os apóstolos, eles tiveram essa missão de revelar a grandeza desse ato, ou seja, o sentido mais profundo da missão redentora de Jesus, que era morrer na cruz pelo ser humano. A morte de Jesus na cruz, ela possibilita a compreensão do ministério cristológico. Como nós vimos no texto, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á,
Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Essa é a lógica humana. Levar vantagem, ganhar, ter. O sacrifício de Jesus na cruz aponta para o inverso. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então a lógica humana é o ganho, é o ter, o ser um grande profissional, ser um grande empresário, mas o sacrifício de Jesus na cruz aponta para o inverso. Temos que morrer para ganhar a nossa vida. Morrer para o pecado, morrer para as coisas que nos distanciam de Deus. Muitos estão perdendo a alma por não entender a mensagem libertadora da cruz. E há um hino bem conhecido por todos os cristãos que fala da cruz, rude cruz. E ele diz na primeira estrofe e no refrão: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que Deus nos ajude a entender que Cristo morreu para nos salvar e que o Evangelho é libertação, é cura, é transformação, não uma pregação que só visa o ser humano, o bem-estar do ser humano, mas a transformação, a cura interior, a cura física também, mas o principal é que o nosso ser interior seja transformado pelo poder da palavra do nosso Deus. Que tenhamos esse entendimento de que a cruz foi necessária. Jesus estava determinado a morrer para cumprir o plano de salvação de Deus para a humanidade. Possamos entender isso e praticá-lo no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela